Você já parou para pensar quão grande é o universo? O universo é infinito. O tamanho do universo depende de onde ele é visto. Da Terra, ele tem aproximadamente 27,5 bilhões de anos-luz. O universo é infinito. O universo é muito grande. O universo é enorme. Tem 20 bilhões de anos-luz, aproximadamente. Eu acho que o tamanho do universo é aproximadamente 28 mil anos-luz. Acredito eu que o universo é infinito. O tamanho da Terra é que nem uma laranja, só que 10 trilhões de vezes maior. Para mim, o universo é infinito. É o tamanho do coração de mãe. É muito maior do que todo mundo imagina. Para mim, o universo é bem grande. Sabe aproximadamente o tamanho do universo? Não sei. Ele mede? Ele se mede? Imaginem uma régua escolar de 30 centímetros. Quantas dessas réguas seriam necessárias para medir a distância entre uma parede a outra de uma mesma sala? Para uma sala de 3 metros de comprimento, seriam necessárias 10 dessas réguas. Agora me diga quantas dessas réguas seriam necessárias para medir a distância entre a sua casa até a padaria mais próxima. Essa distância provavelmente será da ordem de metros ou até mesmo quilômetros. Vamos imaginar que seja 1 quilômetro. Para medir essa distância usando essa mesma régua escolar, seriam necessárias aproximadamente 3.333 réguas. Talvez usar uma régua escolar não seja então uma boa ideia. Precisamos de uma nova régua, uma régua maior. Vamos imaginar agora uma régua de 1 quilômetro de tamanho. Para medir a distância entre a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, seriam necessárias 350 dessas réguas gigantes. Se nós quisermos medir a circunferência da Terra, seriam necessárias aproximadamente 40.000 dessas réguas de 1 quilômetro. Vejam que para ir mais longe, novamente precisaremos definir novas réguas, ou unidades de distância. Podemos definir uma nova régua cujo tamanho é igual ao diâmetro da Terra. Isso equivale a aproximadamente 13.000 quilômetros. Usando essa nova unidade, podemos dizer que nosso vizinho mais próximo, a Lua, está a 30 diâmetros da Terra. E que a Terra tem 4 vezes o diâmetro da Lua. Para medir o diâmetro do Sol, usando o diâmetro da Terra como unidade de distância, vemos que este é equivalente a mais de 100 terras. Para medir a distância entre o planeta Terra e o Sol, seriam necessárias aproximadamente 12.000 dessas novas unidades. Ou seja, para cobrir a distância entre a Terra e o Sol, seriam necessários 12.000 planetas terras. Com essa distância, definimos um novo tamanho para a nossa régua, a unidade astronômica. O limite do sistema solar, a nuvem de Oort, está a uma distância de 50.000 unidades astronômicas desde o Sol. Aqui percebemos que conforme vamos mais longe, se faz necessário definir unidades de distâncias cada vez maiores, como, por exemplo, o ano-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. Mas como assim? Ano-luz? Ano não deveria ser uma medida de tempo? Como podemos usar uma medida de tempo para definir uma distância? Na verdade, fazemos essa correlação entre tempo e distância o tempo todo, em nosso dia a dia. Quando dizemos que um determinado local fica a tantos minutos de onde estamos localizados, estamos usando o tempo para dar uma ideia da distância. A luz percorre, em um ano, 9,5 trilhões de quilômetros. Esse é o ano-luz. Em outras palavras, isso quer dizer que a luz da estrela próxima do Centauro, que é a estrela mais próxima do Sol, que está a uma distância de 4,2 anos-luz de nós, demora 4,2 anos para chegar até nós. Isso quer dizer que o que vemos a respeito dessa estrela hoje ocorreu no passado, há exatos 4,2 anos atrás.
Isso, que por um lado parece desolador, pois sempre estamos atrasados com as novidades do universo, por outro lado, nos dá a possibilidade de reconstruir a história do universo e entender como ele evoluiu com o tempo, já que se quisermos ter informações sobre o passado, basta olharmos para objetos cada vez mais distantes. Quando saímos das fronteiras do sistema solar, podemos imaginar que nosso sistema planetário é uma casa dentro do contexto de uma grande cidade. Essa cidade, que contém inúmeras casas e apartamentos, seria equivalente à nossa galáxia, a Via Láctea. Nessa cidade, nossa casa, o sistema solar, está localizado na periferia. A Via Láctea, que tem um diâmetro estimado da ordem de 100 mil anos-luz, abriga bilhões de estrelas e é apenas mais uma galáxia dentre muitas outras que compõem o universo. A Via Láctea e suas vizinhas fazem parte do chamado Grupo Local de Galáxias. Esse grupo é composto por mais de 50 galáxias e tem uma extensão estimada de cerca de 10 milhões de anos-luz. O grupo local, por sua vez, faz parte de um superaglomerado de galáxias, o superaglomerado de Virgem, cujo centro é o aglomerado de galáxias de Virgem. Assim como o nosso planeta é composto por várias cidades, estados e países, o nosso universo é composto por inúmeras galáxias, grupos, aglomerados e superaglomerados de galáxias. De fato, nosso universo é extraordinariamente grande. E em um universo tão extraordinariamente grande, é difícil imaginar que estamos sós. A vida como a conhecemos hoje na Terra é um espetáculo que assistimos em praticamente todos os ambientes conhecidos pelo homem. Mas do que ela depende? Ela é o resultado das condições e recursos disponíveis e da interação entre os seres vivos. Portanto, todo ser vivo, se está vivo, é porque seu sucesso foi garantido pela adaptação a todos esses fatores. Essa é a nossa casa, o planeta Terra, um desfile exuberante do espetáculo da vida, que habita cenários completamente diferentes e lindos. Vamos viajar? Embarquem comigo. O Ártico está muito frio, faz menos 30 graus Celsius, tem pouca água, chove pouco e o solo é congelado. Parece um deserto gelado. Mas vejam a tundra. Há muitos musgos e gramíneas, alguns arbustos, árvores anãs e líquens, alguns ursos, lobos e raposas. Pena que não é verão, porque poderemos ver alguns visitantes, como aves, caribus e renas. Agora já vemos a taiga. Linda, mas continua muito frio. O inverno é rigoroso. A temperatura chega a menos 50 graus Celsius. Mas no verão é mais quente, chega a 20 graus Celsius. Apesar da água ainda ser pouco disponível, vemos pinheiros, abetos, herbáceas e arbustos. Que lindas as aves migratórias! Os residentes são ursos pardos, tigres siberianos e uma variedade de insetos. Sim, já vemos insetos. Opa, aqui já é mais quente. São florestas temperadas. É certo que no inverno chega-se a 0 graus Celsius, mas no verão chega a 35 graus Celsius. Chove mais, mas no inverno a água congela no solo. Que lindo! Majestosas faias, nogueiras, sequoias e carvalhos.
Também tem abetos e pinheiros. Algumas árvores perdem suas folhas no inverno para economizar a água. Também dá para ver outras plantas mais baixas, herbáceas e musgos no solo. Quantos animais! Ursos, esquilos, veados, lebres, linces, lobos, doninhas, raposas, insetos e aves, como a coruja e as águias. É lindo, olhem, que maravilhoso campo! São as pradarias temperadas. Aqui o inverno é muito frio e seco, chega a menos 10 graus Celsius, mas o verão é quente, mais 30 graus Celsius, e úmido. As gramíneas e arbustos dominam. Muitas espécies têm adaptação para tolerar a seca e o fogo. Olhem o desfile de pastadores, cavalos e bisões, escavadores como cães da pradaria e roedores. Este é um tipo especial de campo tropical. Na África, chamam-se savanas. No Brasil, cerrado. Tem um período de estiagem longo. Vejam o cerrado. São lindos chapadões, com pequenas árvores retorcidas pela ação do fogo e dispersas em meio a um tapete de gramíneas e arbustos. No verão, tudo é muito verde. No inverno, o capim seca. Quase todas as árvores e arbustos trocam a folhagem, mas mesmo no auge da seca fica algum verde. Tudo aqui tem adaptações para a economia de água e também para o fogo. Como o solo é profundo, há árvores com raízes de até 20 metros. Muitas plantas têm suas estruturas para reprodução e dispersão guardadas abaixo do solo. Mesmo depois do fogo, nas primeiras chuvas, florescem e o cerrado vira um jardim. A flora é riquíssima, talvez somente superada pela das florestas tropicais. Vemos insetos, cobras, lagartos, aves majestosas como a ema, e outras tantas, como urubus, araras, tucanos, papagaios e gaviões. Há também tatus, tamanduás, veados, antas, lobos e onças. Que fauna, não? Nossa! Chegamos ao lugar mais quente do planeta, a região tropical. As temperaturas chegam a 29 graus Celsius. São imensas florestas. A energia é abundante e as chuvas também. Olhem a floresta. Parece que tem andares. São os estratos. Na camada superior, árvores gigantes que chegam a mais de 65 metros de altura. Depois vem o dossel, mais diverso, com árvores até 35 metros. E outra camada até de 10 metros. Abaixo, arbustos e herbáceas. Toda a floresta é coberta com epífitas, plantas que crescem sobre outras. São bromélias, cipós, lianas, samambaias. O dossel é tão fechado que existe competição entre as plantas pela luz. É aqui que se encontra os mais elevados índices de biodiversidade do planeta. A Amazônia é um desfile. Macacos, onças, tamanduás, esquilos, peixe-boi e botos, morcegos e os mais variados répteis e anfíbios. E peixes, uma imensa coleção de peixes. Nas águas amazônicas estão 85% das espécies de peixes de toda a América do Sul e mais de 50% de todas as aves são da Amazônia e Indonésia. Chegamos aos desertos. Eles têm aparência seca porque chove pouco. Podem ser frios, se próximos aos polos, com temperaturas de até menos 30 graus Celsius, ou quentes, nas regiões tropicais e subtropicais, que podem chegar a 50 graus Celsius de dia. À noite, porém,
O solo descoberto perde calor rápido e pode esfriar muito. São vastas áreas de solo descoberto. Às vezes, aparecem algumas plantas suculentas que armazenam água ou cobertas de espinho. Adaptações para evitar a perda de água e predadores. Todos aqui precisam resistir a esse ambiente inóspito. Os animais são lagartos, serpentes, escorpiões, formigas, besouros, aves migratórias e residentes e roedores. A água, o provável berço da vida do planeta. Como em todos os ambientes, a vida se faz presente em escala macro e microscópica, e em locais que jamais poderíamos imaginar encontrá-la. Nesta simples gota de água, encontramos uma variedade das mais belas formas e arquiteturas. Pertencem ao plâncton, ou seja, da superfície e da profundidade de água que a luz consegue penetrar. Estes formam o fitoplâncton, organismos microscópicos capazes de produzir alimento pela fotossíntese. Já estes pertencem ao zooplâncton e não fazem fotossíntese, se alimentando do fitoplâncton e da matéria orgânica da coluna de água. Viram que montamos o início de uma cadeia alimentar? Se avançarmos, teremos mais organismos que se alimentam uns dos outros numa imensa teia que sustenta a vida. Nos mares rasos e águas quentes dos trópicos, encontramos esse cenário deslumbrante. Algas, esponjas, corais, crustáceos, peixes e outros vivendo em recifes, numa explosão incrível de vida. Chegamos a águas mais profundas e encontramos um trânsito de organismos que viajam pelos oceanos. É a região nectônica. Peixes em cardumes ou solitários, mamíferos gigantes como as baleias, esta é a jubarte, e golfinhos como a orca, o maior golfinho que existe. No mar mais profundo, a luz é rara ou nenhuma e a temperatura é baixa. Esta é a zona bentônica. Em fossas abissais, a temperatura pode chegar a menos 3 graus Celsius. Não há fitoplâncton por falta da luz, então os produtores são as bactérias quimiosintetizantes, ou seja, organismos que produzem alimento a partir de reações químicas de substâncias do meio. Olhem, organismos que participam da decomposição do fundo e da ciclagem de nutrientes. Invertebrados, como os que se alimentam de detritos, ou crustáceos, como o camarão. Outros têm adaptações para o escuro e frio. Peixes, lulas. Esta é a gigante Arquiteutes. É um mundo fascinante. Isto é uma fumarola, onde a água é mais quente. São fontes hidrotermais. Como poderíamos imaginar existir vida nesse lugar? Que habitantes estranhos! A água sai a mais de 100 graus Celsius. São organismos adaptados a este extremo. Que maravilhoso! Chegamos à Antártica, que muitos chamam de a última fronteira da Terra. É uma das regiões mais inóspitas que existe no planeta. É permanentemente congelada. A pobreza da vida terrestre contrasta com a abundância da vida nos mares austrais e se acentua quando chega o verão, com longos períodos de luz. Nessa época, tanto o Oceano Antártico como a orla recebem a visita de grandes quantidades de mamíferos e aves em busca de locais protegidos para procriação e alimentação fornecida pelo mar. Aí se torna o lar de aves como pinguins e albatrozes e mamíferos como baleias e focas. O crio, um pequeno crustáceo, é o alimento mais requisitado por várias espécies, de peixes a lulas, baleias, pinguins, focas e outros.
Mesmo extrema e inóspita, a Antártica é irreverentemente maravilhosa e incrível, não? Gostaram da viagem? Sejam bem-vindos ao estudo de Sua Majestade a Vida. A visão que temos hoje em dia do Sistema Solar, com seus planetas descrevendo órbitas ligeiramente elípticas, os satélites, os cinturões de asteroides, desperta nosso desejo de entender a origem de tudo. De onde veio tudo isso? Como o Sol, a Terra e toda a fascinante variedade de corpos que encontramos no nosso sistema planetário se formou? De fato, todo esse conjunto de objetos teve uma origem, que não é o Big Bang. O Sistema Solar é bem mais jovem do que o universo como um todo. Os meteoritos são fragmentos de corpos sólidos, portanto, eles se prestam para o estudo de composição química e de idade. A datação dos meteoritos mais antigos indica uma idade aproximada de 4,6 bilhões de anos. Essa é a idade do Sistema Solar. Já o Big Bang ocorreu há 13,8 bilhões de anos. Para entendermos o processo de formação do Sistema Solar, é preciso considerar outras evidências. O sentido de rotação dos planetas em torno do Sol, dos satélites em torno dos planetas, as rotações do Sol, dos planetas e dos satélites em torno de seus eixos de simetria é único, salvo alguns casos particulares. Outra particularidade é que os planetas têm suas órbitas praticamente assentadas em um plano único, que é o plano da órbita da Terra, ou do movimento aparente do Sol. Essas e outras evidências culminaram em um modelo teórico de formação para o Sistema Solar, a partir de uma nuvem de matéria primordial. Essa nuvem entrou em colapso, começou a girar e no seu centro formou-se o Sol. Os planetas, satélites, asteroides e cometas se formaram do material residual que se concentrou na forma de um disco em torno do Sol. O sentido de rotação da nuvem é o que predomina até hoje em dia no Sistema Solar. Há imagens que mostram sistemas planetários em formação, reforçando esse modelo. Estima-se que a massa da nuvem primordial seja muito maior que a massa total do Sistema Solar atual. Cerca de 99,9% da massa atual está concentrada no Sol. O restante está concentrado em planetas, planetas anões, satélites, asteroides e cometas. Acredita-se que os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, se formaram mais rápido, em um processo parecido ao de formação de uma estrela. Com o crescimento rápido da massa, a força gravitacional deles atraiu matéria sólida e gases das regiões onde se formaram. Como eles estavam mais distantes do Sol, o ambiente era mais frio, portanto rico em gases, sendo hidrogênio e hélio os mais abundantes. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele acumula mais matéria que todos os demais corpos juntos, excetuando o Sol. Mesmo assim, ele não consegue produzir energia por fusão nuclear como uma estrela. Para tanto, sua massa teria de ser cerca de 80 vezes maior. Já os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são bem menores em volume e em massa, formaram-se mais lentamente em regiões próximas ao Sol, que eram mais quentes e, portanto, menos ricas em gases. Esse processo pode ser até 1000 vezes mais demorado que o processo de formação dos planetas gasosos.
Nele, o acúmulo de massa se faz principalmente por colisão. Corpos pequenos, chamados planetésimos, colidem e formam corpos cada vez maiores. De forma que corpos maiores vão sendo formados nesse processo colisional, até dar origem a satélites e planetas. Portanto, as colisões vão se tornando cada vez mais violentas, algumas podendo destruir os corpos colidentes, formando asteroides. Essas colisões elevaram a temperatura dos planetas e satélites até o derretimento do material rochoso. Como o resfriamento é lento, os corpos passam por um processo de diferenciação, ou seja, os elementos químicos mais pesados precipitaram lentamente em direção ao centro e os elementos mais leves subiram em direção à superfície. Nas regiões mais distantes do Sol em formação, ou do protossol, onde as temperaturas eram menores, os gases puderam reagir e formar componentes químicos mais pesados. Eventualmente, encontraremos esses componentes na forma líquida ou na forma de grãos de gelo. Somente nas regiões mais afastadas do Sol, as temperaturas mais frias permitem que o oxigênio combine com o hidrogênio para formar a água. No entanto, ainda existem várias questões importantes a serem esclarecidas. Por exemplo, a presença de água líquida na Terra. Se esse planeta se formou em uma região quente e sofreu colisões violentas que fundiram o material da superfície, não deveria apresentar água líquida. A resposta pode estar nos cometas, que são riquíssimos em água congelada e que colidiram com a Terra fria, e também no vulcanismo que liberou água retida quimicamente nas rochas mais profundas. Hoje em dia, essa questão é mais ampla, pois o Sistema Solar não é mais o único sistema planetário conhecido que podemos usar como parâmetro para a construção de um modelo. Isso nos dá a possibilidade de procurar por um modelo que contemple uma variedade de sistemas planetários, ao invés de focar no nosso próprio sistema, que pode nem ser tão típico quanto acreditávamos. Podemos olhar para outros sistemas planetários e tentar procurar pistas sobre seu processo de formação. Não é possível voltar no tempo para reviver a história do nosso sistema planetário, mas podemos tentar reconstruir sua história a partir da observação de sistemas planetários mais jovens. Eu preferia ser descendente de um macaco do que de um bispo. É o que teria dito o anatomista Thomas Huxley durante seu debate com Samuel Wilberforce, bispo de Oxford, durante o encontro da British Association em Oxford em 30 de junho de 1860. O debate foi um confronto entre o criacionismo e a teoria da evolução. E o bispo Wilberforce sofreu uma derrota vergonhosa. Ocorre que a lenda, tanto da frase como da vitória esmagadora de Huxley, foi construída 3 décadas depois do debate. Segundo levantamentos historiográficos, o bispo colocou uma série de objeções à teoria da evolução dentro de um quadro racional que pode ser chamado de criacionismo clássico. O ponto principal da argumentação do bispo Wilberforce se refere à transformação de uma espécie em outra. Wilberforce aponta a ausência no registro geológico de qualquer caso de uma espécie se transformando em outra. Darwin já havia vislumbrado esta dificuldade e a contornou evocando a extrema imperfeição do registro geológico. Contudo, o cerne do raciocínio de Wilberforce está na suposição da fixidez das espécies, o que decorre da adoção legítima de uma teoria de tipos fixos, comum a vários campos de pensamento daquela época.
Dentro do cenário dos tipos fixos, uma herança do aristotelismo, não se podia pensar em origem das espécies de um modo gradual, como exigida pela pressão evolutiva da seleção natural. Já o surgimento abrupto de espécies do criacionismo clássico é consistente com os tipos fixos. Uma objeção de Wilberforce à teoria da evolução é que as pressões seletivas teriam um efeito sobre as espécies no sentido de promover a sua extinção, mas não poderiam ser a causa da transformação de uma espécie em outra. O próprio Darwin reconhecia essa dificuldade de sua teoria. Faltava, na época de Darwin, uma fundamentação da definição de espécies em termos de genes e o processo de mutação transformando os próprios genes. Já o criacionismo clássico era compatível com a química do século XIX, que desde Lavoisier, no século XVIII, havia rejeitado a ideia de transmutação de um elemento em outra, apregoada pelos alquimistas. Os elementos da química do século XIX são fixos como os tipos aristotélicos e as espécies do criacionismo. A noção de transmutação de elementos só retornaria em 1901, com a descoberta por Frederick Soddy e Ernst Rutherford de que o tório se transformava em rádio. Outra objeção de Wilberforce era que não havia evidência ao longo da história humana do desenvolvimento de novas espécies. Atualmente, se conhecem essas evidências, mas não eram claras na época do debate. Darwin já havia percebido que o lento processo de especiação da sua teoria da evolução demandava muitos milhões de anos. No século XIX, os geólogos já haviam estimado que as formações geológicas, em geral, tinham vários milhões de anos. Na primeira edição da Origem das Espécies, de 1859, ele, através do cálculo da taxa de desgaste do Weald, um grande vale no sul da Inglaterra, determinou uma idade de 300 milhões de anos para esta formação, implicando uma idade mínima para a Terra. O problema é que essa também seria uma idade mínima para o Sol. E de onde vem a energia que mantém o Sol brilhando? Na época da publicação da Origem das Espécies, William Thomson, que depois se tornaria Lord Kelvin, atacou violentamente a estimativa de 300 milhões de anos para o desnudamento do Weald. A ciência da termodinâmica, da qual ele era uma das maiores figuras, estimava uma idade de 20 milhões de anos para o Sol, graças à conversão de energia gravitacional em calor. A energia gravitacional poderia vir tanto da queda de meteoros sobre o Sol, como da lenta contração do Sol. A fúria de Kelvin contra Darwin foi tão devastadora que Darwin eliminou o cálculo da idade do Weald nas edições posteriores da Origem das Espécies. No final, quem estava certo era Darwin, mas só se soube após a sua morte. A física do século XIX é que estava incompleta. A descoberta da relatividade, em 1898, revelou uma fonte suspeita de energia para o Sol, a nuclear, que permitiria que ele brilhasse por bilhões de anos. Em 1860, o debate Huxley-Wilberforce foi conduzido em bases racionais, com bons argumentos por parte do defensor do criacionismo clássico. Contudo, este já não é o caso de uma nova modalidade de criacionismo que nasceu no século XX, o criacionismo fundamentalista. Este tem origem no protestantismo conservador e ultracapitalista americano. O nome fundamentalista vem de uma série de 12 panfletos, The Fundamentals, publicados entre 1910 e 1915 pelos magnatas do petróleo Lyman e Milton Stewart. 3 milhões de exemplares de cada panfleto foram enviados para pastores e professores de teologia dos Estados Unidos. The Fundamentals atacavam a teoria darwiniana como sendo uma grave ameaça à religião. O fundamentalismo ganhou tanta força entre os conservadores americanos que logo surgiram projetos de lei proibindo o ensino da teoria darwiniana
em vários estados: Arkansas, Flórida, Mississippi e Louisiana. No Tennessee, em 1925, o jovem professor John Scopes foi condenado por ensinar a teoria da evolução na aula de biologia. A condenação de Scopes levou a imprensa americana a transformá-lo em um herói da ciência e a denunciar o obscurantismo do fundamentalismo. Contudo, os fundamentalistas continuaram fortes. Quando damos uma busca na internet com teoria da evolução, a maior parte dos sites para os quais somos dirigidos são mantidos por criacionistas fundamentalistas. Entender o mundo e os seres que nele habitam sempre desafiou o pensamento humano. Inicialmente, as explicações resumiam-se a crenças e mitos. Entre os séculos 7 e 5 a.C., os filósofos gregos pré-socráticos foram substituindo os mitos pela razão. Buscavam um princípio material ordenador do universo, como água, ar, fogo, sementes ou o átomo. Com Sócrates, a filosofia ganha contornos humanos e espirituais. Com Platão, morais. E com Aristóteles, a reflexão e o cunho científico. Estas ideias abriram caminho para o materialismo, que é a corrente de pensamento que afirma a precedência da matéria sobre o espírito ou a mente, e que é a base de várias escolas filosóficas desde os antigos gregos até a nossa época. No século XVIII, essa visão materialista e científica muda a interpretação da diversidade biológica. Para Bonnet, Leclerc e Linnaeus, a criação da vida era divina, mas as espécies podiam ser modificadas pelo ambiente. Para Lamarck, as linhagens surgiam por geração espontânea e evoluíam para maior complexidade de acordo com a necessidade de usar ou não estruturas. Para Darwin, todas as linhagens vivas ou extintas descendiam de um único ancestral e ficaram distintas como resultado do acúmulo de modificações ao longo do tempo, em resposta à ação do meio. Essas ideias formam a base da teoria sintética da evolução, pilar da evolução biológica moderna. Mas se é assim, onde estão as evidências? Vejamos. Primeiro, fósseis. Restos ou vestígios de atividade de organismos que viveram no passado e que foram preservados no tempo. Um organismo morto é rapidamente recoberto por sedimento que, ao petrificar, preserva a impressão ou partes do corpo na rocha. Temos fósseis onde nada resta do organismo original e outros onde ainda há parte da matéria original. Na concha desse trilobita, de 400 milhões de anos, o carbonato de cálcio ainda é o do animal. O problema é que muito pouco foi fossilizado, menos de 1%. Mesmo assim, em alguns locais existem verdadeiras janelas para a vida do passado, preservações excepcionais, como no folheiro de Burgess, no Canadá, com rochas de 505 milhões de anos, e no sítio de Liaoning, na China, com fósseis de 125 milhões de anos. 2. Estruturas homólogas. Têm origem embrionária semelhante, herdadas de um ancestral comum. Vejam os membros anteriores de humanos, cavalos, baleias e morcegos. Apesar das funções, tamanhos e formas serem diferentes, ossos e músculos se correspondem e mostram que já existiam no ancestral. 3. Estruturas convergentes. São semelhantes,
mas não têm ancestral comum. Vejam o petauro do açúcar, um mamífero marsupial, e o esquilo voador, um mamífero placentário. Ambos têm membranas voadoras, mas sem ancestral comum. 4. Órgãos vestigiais. Órgãos que tiveram função no ancestral, mas nos descendentes o tamanho foi reduzido e a função perdida. Vejam o vestígio de membros posteriores na jiboia, sugerindo que o ancestral tinha pernas. 5. Informações moleculares. Como imaginaríamos que os mesmos genes que formam o corpo de um inseto também controlassem o desenvolvimento do nosso organismo? Então, estudos revelaram que, apesar das enormes diferenças na forma e no funcionamento, todos os animais complexos, de moscas a homens, compartilham um kit de ferramentas comum, com genes mestres que regulam a formação e diferenciação dos seus corpos. Então, como surgiriam as diferenças? É que o importante não é o kit de ferramentas, e sim como as ferramentas são usadas. A construção das formas depende da ativação ou desativação de genes reguladores em diferentes momentos e posições no desenvolvimento embrionário. As mudanças surgem de alterações nesses genes ou momentos. A descoberta desse kit ancestral de ferramentas genéticas é uma evidência irrefutável da origem e modificação dos organismos a partir de um ancestral comum. 6. Similaridade embrionária. Quanto maior o grau de parentesco, mais semelhantes são os desenvolvimentos embrionários. Aqui, vemos vários embriões de organismos diferentes. No início, todos compartilham muitas características. Em estados tardios, surgem as características que os diferem. 7. Evidência biogeográfica. As espécies próximas em parentesco, que vivem em locais distantes na Terra, são explicadas pela movimentação das placas tectônicas sobre o manto. 8. Sequenciamento de proteínas. As proteínas diferem mais entre espécies com relação distante. Por exemplo, há pouca diferença entre a nossa hemoglobina e a dos chimpanzés, mas entre a nossa e a dos tubarões, a diferença é de 79%, o que mostra uma divergência de 400 milhões de anos ou mais. Hoje, os cientistas interessados nas relações de parentesco e na árvore da vida baseiam-se no método criado por Willi Henning, que usa o conceito de sinapomorfia, que é similar à homologia, ou seja, qualquer estrutura que compartilhe um padrão fundamental comum devido à ancestralidade. A técnica usada é chamada cladística ou sistemática filogenética. É simples e o uso de computadores facilitou muito a análise do que chamamos de matriz de caracteres, que nada mais é do que um grande resumo das observações feitas. Em uma lista de espécies de interesse, codifica-se as características, usando 1 para a presença e 0 para a ausência. No exemplo, analisamos 2 características, dedos nas patas e antenas, e comparamos com um grupo externo anterior. Podemos ver que A, B e C possuem antenas. Portanto, esta é uma característica que provavelmente surgiu antes de dedos nas patas, formando a possível árvore filogenética. A análise da matriz e métodos estatísticos avaliam quais árvores explicam melhor os dados e, quando publicadas, podem ser repetidas, analisadas e confirmadas ou não por outros cientistas.
Pois é, entender nosso presente e investigar nosso passado é uma tarefa complicada e difícil. E a história da classificação dos seres vivos mostra isso. Observem que o avanço da classificação biológica acompanhou a tecnologia e o conhecimento. De Aristóteles a Linnaeus, 2 grupos, reinos vegetal e animal. Haeckel inclui os micro-organismos, 3 grupos. Copland separa Monera por não terem núcleo organizado, 4 grupos. Hewitt-Tucker inclui fungos, 5 grupos. Finalmente, sob a influência da escola cladística, Margulis e Carleni propõem 5 reinos, mas em Monera separam Eubactéria de Archaea. E Woolse, com a análise de RNA, coloca uma categoria superior a reino, o domínio. Propõe 3 domínios, Eucária, organismos com núcleo organizado, e divide procariontes, sem núcleo organizado, em 2 outros domínios, Archaea e Bactéria. Bom, de tudo isso, chegamos então a 2 conclusões. A primeira, de que todas as formas de vida estão relacionadas entre si, em menor ou maior grau de parentesco, e descendem de uma única forma de vida ancestral. E a segunda? Uma questão. Se os organismos que conhecemos são o resultado de modificações de um ancestral comum, como surgiu esse ancestral? Como surgiu a primeira forma de vida? Professor Ademir, muito obrigado pela sua participação no nosso curso. Professor, o que a cosmologia tem a nos dizer sobre a origem do universo? A cosmologia ela vai fazer 100 anos no próximo ano, né? Ela começou em 1917, né? Quando Einstein propôs o primeiro modelo cosmológico. O primeiro modelo cosmológico era um modelo estático. Então não havia grandes questões a respeito do início do universo. O universo era sempre o mesmo, né? Esse modelo de Einstein, 13 anos depois, 12 anos depois, se revelou incompatível com as observações. As observações do astrônomo Hubble, também com colaboração de Lemaitre, mais ou menos na mesma época, demonstrou que o universo estava em expansão e que teve um início singular, o que era previsto por um modelo que foi proposto entre o modelo estático e a descoberta da expansão, que foi o modelo de um russo chamado Friedmann. Então, nesses modelos, do tipo Friedmann, sempre tem uma singularidade inicial, né? O início do universo é explosivo. Você tem no começo do universo, você tem uma sopa, uma mistura de partículas elementares e de radiação. Você não tem estrutura nenhuma. O universo era tudo isso, era um plasma. Um plasma extremamente denso e quente. Não existiam átomos, nem... Não existiam átomos, não existiam moléculas, não existiam planetas, nem estrelas, nem galáxias. Ou seja, nós falamos em cosmologia que não existiam estruturas. Por quê? Porque o calor, né, a radiação, tende a destruir as estruturas, tende a quebrar. Por exemplo, se você pegar uma molécula,
e você aquecer muito essa molécula, você quebra. Se você aquecer muito, por exemplo, se você aquecer muito um líquido, o líquido vai evaporar. Mas você vai ficar com as moléculas. Mas se você aquecer mais ainda, você quebra as moléculas. Você tem átomos. Se você aumentar mais ainda a temperatura, você vai quebrando os átomos. Depois, se a temperatura aumentar muito, você quebra os núcleos atômicos. Então você vai libertando, à medida que a temperatura aumenta, você vai libertando as partículas. É isso que acontece no universo. O passado do universo era quente. Então se você recuar na história cósmica, o que acontece é que as estruturas vão sendo quebradas, até você ficar com as partículas livres, né? E esse plasma de matéria, partículas elementares, né? E radiação. Né? E a teoria de Friedman, que é uma teoria baseada na relatividade geral, é uma teoria clássica, né? E ela prevê a existência da singularidade. Nos anos 60, mais ou menos meados dos anos 60, em 66, o Hawking e o Penrose estabeleceram, são dois cosmólogos britânicos, eles estabeleceram os chamados teoremas de singularidade. Eles mostraram que a relatividade geral, sob condições extremamente razoáveis, desenvolve uma singularidade. E o que é a singularidade? É como se você tivesse tudo reduzido a um ponto. As distâncias físicas, o que nós chamamos de distâncias físicas, né, entre dois pontos está reduzido, elas colapsam, ficam reduzidas a um ponto. Então, o que acontece? A densidade explode, a temperatura explode, a temperatura vai a infinito, por isso que nada resiste. Então, muito no começo, quando a gente fala em Big Bang quente, modelo quente do universo, não precisa nem ter a singularidade. Basta você chegar numa situação em que a temperatura é próxima ao que a gente chama de temperatura de Planck, que é 10 a 32, potência 32, né, graus Kelvin. Então essa temperatura é extraordinária, ela não é alcançável por nenhum meio aqui na Terra, né? E ela pode ter sido alcançada no início do universo. Então, a grande questão é, mas a temperatura é infinita, a densidade é infinita, como é que a gente pode tratar algo dessa maneira, né? Você não pode fazer física com algo que é infinito. Mas aí o pessoal se lembrou que, apesar da existência dos teoremas de Hawking, Penrose, mostrando que você tem a singularidade, não há como evitar, o pessoal pensou o seguinte: não, mas a teoria é clássica. E o mundo é quântico. Então, talvez se você tivesse uma teoria quântica da gravitação, você pudesse evitar esse começo singular, essa grande explosão. Mas o grande problema é que nós não temos uma teoria quântica da gravitação, ou seja, uma teoria que não tenha infinitos, né? Então você não consegue o que os físicos da área de partículas e campos chamam de renormalização. Você não consegue renormalizar a teoria da gravitação. Então você não tem uma boa teoria quântica da gravitação. Então fica difícil você fazer previsões, você estudar o início do universo, porque você não tem uma teoria quântica da gravitação. Estou falando não o universo jovem, estou falando do universo no começo. Seu início, propriamente dito. Exatamente, o seu início. Né? Mas acontece o seguinte, tem algumas teorias na praça, como por exemplo a teoria de cordas, né, que as pessoas esperam que ela consiga mostrar que teve um universo, um começo não singular. Por exemplo, o universo pode ter, no início, no lugar de expandir, ele poderia contrair, vir até um raio mínimo, onde a densidade seria máxima, e aí começar a expandir de novo. Então o pessoal pensa que esse início
com um comprimento característico, com um volume característico, embora muito pequeno, possa ter existido no início do universo e pode ser prevista por uma teoria quântica da gravitação. Então existem algumas propostas na literatura que obtêm até qual é o valor dessa dimensão mínima, do que seria o raio mínimo do universo. Então, hoje em dia, a comunidade ela se divide em duas partes. A maior parte acredita que uma teoria quântica da gravitação irá evitar a singularidade, né? E uma outra parte diz, não, mas para o que nós queremos, que é entender o que aconteceu depois, se existiu ou não um instante singular, não é muito importante. Por quê? Porque as estruturas se desenvolvem bem depois. Depois da explosão, você vê uma era em que o pessoal chama de período inflacionário, em que o universo, que é um período muito curto na história do universo, em que o universo expandiu aceleradamente. Isso foi muito bom porque resolveu diversos problemas teóricos que existiam. Mas depois o universo entra na era da radiação, que ainda é muito quente. Depois dessa era, ele vai esfriando e à medida que ele expande, esfria. Aí depois ele entra na era que a gente chama de era da matéria. Quando ele entra na era da matéria, mais ou menos algum tempo depois do início da era da matéria, num período que a gente chama de período da recombinação, começa a formação do hidrogênio. O universo já esfriou a uma temperatura de 3.500 graus, né? E aí ele começa a formar o hidrogênio. Depois a radiação que vinha antes e que estava fortemente grudada nessa matéria, ela segue livremente, o universo continua expandindo, a radiação esfriando, a matéria também esfriando, e aí você começa a formação das primeiras estrelas, das primeiras galáxias, depois a formação dos planetas, etc. E a gente chega até numa situação em que, depois desse período inicial de formação, você tem novamente um estágio de expansão acelerada, que as pessoas não sabem se essa expansão acelerada que nós estamos atravessando hoje, como é que ela se conecta com a expansão acelerada do período inflacionário. Ninguém sabe como essa conexão se apresenta, né? Mas o período inflacionário inicial ele acontece bem depois do que seria a singularidade. Então, no momento existe uma pesquisa intensa sobre os momentos iniciais do universo, mas a grande dificuldade é você ter uma teoria que seja aceita, que as pessoas acreditem, que descreva bem o universo naquelas condições, que aí você possa, então, fazer previsões que sejam, digamos assim, que sejam aceitas, que sejam razoáveis e que as pessoas possam concordar com ela. Então, não existe na comunidade, o que é mais correto hoje dizer, é que não existe, digamos, nada definitivo a respeito da origem do universo. Professor, o senhor falou de um aspecto muito importante, que é a questão da expansão acelerada do universo. A descoberta da expansão acelerada foi um grande divisor de águas na cosmologia. O que o senhor tem a nos dizer em relação a essa descoberta e, enfim, quais as características e em que isso nos ajuda a compreender melhor essa mega estrutura que é o universo? A descoberta da expansão acelerada do universo, ela aconteceu quase no final do século XX. Ela aconteceu em 1998. Em 1998 foi uma grande surpresa para a comunidade astronômica e para os cosmólogos, né? Ver que as observações e as medidas de distância utilizando supernovas implicavam que o universo estava acelerado. Ou seja, que existia um estado de repulsão cósmica. Hoje, né? E que ela começou mais ou menos há 7 bilhões de anos atrás. O universo tem 14 bilhões de anos, da ordem de 14 bilhões de anos. Então,
Com 7 bilhões de anos, o universo começou a acelerar. E esse é um dos grandes mistérios, qual é o ente, né? Qual é, digamos, a espécie de energia ou de matéria que faz o universo acelerar. Porque toda matéria normal que nós conhecemos, ela é atrativa. Você precisa de algo repulsivo ou de algo que simule essa repulsão. Então tem muitas propostas na literatura, a mais aceita é a energia do vácuo. Que isso seria uma manifestação do vácuo quântico. Por quê? Porque o vácuo ele tem, como descrito pela teoria quântica de campos, ele pode ter propriedades que, na relatividade geral, implicam uma gravidade repulsiva. Por isso que se perde. O que é estranho é porque esse período acelerado, digamos assim, aconteceu muito próximo, né? E exatamente nós estamos aqui para observar essa aceleração. Isso é chamado de coincidência cósmica. É o problema da coincidência. Tem um outro problema que também é chamado o problema da constante cosmológica. Se você faz estimativas utilizando teoria quântica de campos, o valor da constante cosmológica deveria ser muito alto. Muito alto. Sem potências de 10 mais alto do que o que é medido hoje. Essa é considerada a maior discrepância da física. As pessoas não têm uma explicação para esse problema até hoje, né? Que é chamado o problema da constante cosmológica. Mas o modelo que nós vemos, o modelo de universo que nós vemos, é como se a constante cosmológica estivesse lá. Então você tem um universo, você tem vários tipos de matéria que são importantes hoje. Os baryons, que são menores, né? A matéria escura, né? Que existe a nível das galáxias, e a gente observa os seus efeitos gravitacionais, e a energia do vácuo. Essas seriam as três principais, que, digamos, determinariam a expansão universal acelerada hoje. Né? E essa é determinada principalmente pela energia do vácuo. Essa é a visão, digamos assim, atual da corrente principal, digamos assim, da cosmologia. Agora, essa descoberta rendeu o prêmio Nobel para as duas equipes. Eram dois grupos, dois consórcios internacionais de astrônomos que estavam fazendo observações, medindo distância, utilizando supernova. E eles chegaram ao mesmo tempo à descoberta da expansão acelerada. E isso realmente pôs a cosmologia no século XXI. Ela já vinha mostrando esses sinais desde as duas últimas ou a última década do século XX. Mas as observações com supernovas, a descoberta da aceleração, realmente trouxe novas possibilidades para a cosmologia. E o avanço, paralelamente, houve um avanço tecnológico muito grande. E os cosmólogos passaram a ficar também muito confiantes que a sua teoria estava correta. Ou seja, que a descrição daquele modelo lá, né, que tinha sido obtido por Friedman, que incluía matéria e constante cosmológica também, lá nos anos 20, ele obteve o primeiro modelo em 22 e o segundo em 1924, que aqueles modelos tinham uma grande parte da realidade do que nós observamos no universo hoje. Né? Então, é incrível, né, como modelos tão simples obtidos 90 anos atrás, né, se revelaram, digamos assim, importantes e com uma parte da realidade do que nós observamos, o que mostra que, em geral, a natureza é simples. E os modelos mais simples, em geral, é que dão as melhores explicações. Então, a cosmologia hoje está numa fase extraordinária de desenvolvimento. Primeiro porque existe uma crença teórica de que os modelos estão corretos, de que o desenvolvimento que foi feito em várias frentes são desenvolvimentos significativos, importantes, uma parte dos quais já estão consolidados.
Resta ainda algumas dúvidas, claro, por exemplo, a questão da singularidade. Ou como conectar aquele período inicial de inflação, que é uma expansão acelerada, com o período atual. Então, será que esses dois períodos acelerados são provocados pelo mesmo agente? Como é que ele se transformou para poder acelerar lá no começo do universo e acelerar agora? Quer dizer, ele acelerou quando o universo tinha uma energia muito alta e agora está acelerando no universo de baixa energia. Será que é o mesmo ente? Será que são entes diferentes? Né? Mas afinal, quem está acelerando? Nós vemos um universo com lambda. Lambda é a constante cosmológica. Nós vemos um universo que é semelhante, muito parecido com o que é lambda. A questão é, será lambda mesmo? Ou é algo que simula lambda? Porque lambda tem os seus problemas. Né? Então é um momento de dúvidas, mas é um momento de muito entusiasmo. Quer dizer, muito interessante para a gente jovem que começa a trabalhar na área. Porque existem ainda questões candentes. Né? Você não pode dizer, não, o universo está tudo explicado. Não está tudo explicado. E talvez dessas pequenas cavidades que existam, ainda para você fechar o grande quadro, venham descobertas inesperadas. E talvez outros questionamentos ainda mais assustadores. Tá certo, então, professor Denir, muito obrigado pela sua participação no nosso curso e até mais. Então, à vontade. Se precisar novamente, tá certo. Só me chamar na minha sala, que é aqui pertinho. Tá bom, então. Obrigado. Tá ok. A palavra vida pode nos remeter a diferentes concepções e ideias sobre o que a vida é de fato. Essas diversas concepções levam a conceitos de vida psíquica, vida social, vida espiritual, vida comum, entre outras. A concepção mais difundida entre os povos de cultura judaico-cristã e islâmica é que a vida é uma espécie de milagre, sendo assim, originada por Deus. A origem da vida ainda é um tema recente no âmbito científico, quando comparado com sua antiguidade no pensamento filosófico e religioso. Já alcançamos muito progresso no entendimento da origem da vida, mas algumas questões fundamentais continuam em aberto. Além disso, ainda não temos um conceito universalmente aceito do que é a vida. Nesse curso, abordaremos a vida nesse contexto mais amplo e interdisciplinar. Nessa primeira semana de curso, nós o convidamos para refletir sobre quão extraordinariamente grande é o universo. Um universo tão grande e ainda tão pouco conhecido. Se quisermos entender melhor o nosso universo, reconstruir a sua história, ou seja, entender como ele se formou e evoluiu com o tempo, temos que observar objetos cada vez mais distantes. E diante dessa imensidão cósmica, é difícil acreditar que a vida é um privilégio só nosso. Fizemos juntos uma viagem pelo grande espetáculo da vida e das espécies. Assim como o universo é extraordinariamente grande, a vida é extraordinariamente bela. Em todos os ambientes, a vida se faz presente em escala macro e microscópica, em locais que jamais poderíamos imaginar encontrá-la. E diante de tanta exuberância, nos surgiu uma questão muito importante. Como tudo isso se formou? Vimos que o sistema solar se formou a partir do colapso de uma imensa nuvem de gás e poeira, que se fragmentou, dando origem ao Sol, aos planetas e toda a variedade de corpos menores que compõem o nosso sistema planetário. Nessa semana, falamos também sobre os dois grandes cenários da origem da vida que se contrapõem.
o criacionismo e o evolucionismo. Falamos também sobre o criacionismo fundamentalista, que tem origem no século XX. Essa nova modalidade de criacionismo atacava a teoria darwiniana como sendo uma grave ameaça à religião. Para finalizar essa semana, falamos sobre as concepções materialistas da origem da vida. Passando pela árvore filogenética da vida, percorremos um longo caminho para concluir que todas as formas de vida possuem um ancestral comum. Restou então a questão: como surgiu esse ancestral comum? Como surgiu a primeira forma de vida? O grande problema das questões que envolvem a origem da vida, ou o que é a vida, é que até o momento só conhecemos um tipo de vida. Apesar de existirem outras possibilidades de vida, a vida terrestre, por enquanto, é a única que possibilita uma abordagem científica. O fato de termos apenas um conceito científico conhecido, a vida aqui na Terra, restringe a nossa capacidade de entender e formular uma teoria geral para a vida. Somente a descoberta de outros exemplares de vida independentes da que conhecemos aqui na Terra poderá nos levar a ampliar os horizontes conceituais. Precisamos, então, tratar a vida em um contexto mais amplo, e isso será o tema para as nossas próximas semanas de curso. Aguardamos vocês!